Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo vibrante de Efésios, capítulo 3. Hoje, vamos mergulhar em um texto repleto de mistérios revelados, promessas extraordinárias e até um toque de geometria divina, isso mesmo. Paulo nos fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, preparem seus corações e suas Bíblias, porque esta jornada será edificante, transformadora e, claro, com aquela pitada de bom humor. Sem mais demora, vamos começar analisando cada versículo. Para otimizar nosso tempo, convido você a acompanhar a leitura na tela. Então, vamos direto ao versículo 1 do capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo inicia este capítulo declarando algo poderoso. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele não diz isso com tristeza ou ressentimento, mas com convicção e propósito. Paulo não era um prisioneiro de Roma, dos judeus ou das circunstâncias. Ele se via como um prisioneiro de Cristo, alguém que voluntariamente se entregou à missão de levar o Evangelho aos gentios. E pense nisso. Ser prisioneiro de Cristo é infinitamente melhor do que ser prisioneiro da ansiedade, do medo ou até mesmo das redes sociais. Quantas vezes nos sentimos presos a preocupações, vícios modernos e pressões externas? Mas quando pertencemos a Cristo, encontramos uma liberdade que nenhuma cadeia pode tirar. Com Ele, até mesmo as prisões se tornam plataformas para proclamar a verdade e experimentar uma paz que vai além do entendimento. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aqui, Paulo nos lembra que recebeu uma missão especial, levar a graça de Deus aos gentios. Ele não assumiu esse chamado por vontade própria, mas porque Deus, em sua soberania, lhe confiou essa tarefa. Podemos dizer que Paulo era uma espécie de correio divino, encarregado de entregar a melhor notícia da história, o Evangelho da Graça. E o melhor? Sem risco de atrasos, extravios ou mensagens perdidas. Diferente dos mensageiros comuns, que entregam cartas e pacotes, Paulo entregava algo muito mais valioso, a revelação do mistério de Cristo, agora acessível também aos gentios. Antes, essa verdade estava oculta, mas Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu revelar seu plano de salvação a todos os povos. Isso nos lembra que, assim como Paulo, também somos chamados a ser mensageiros do reino. Nossa missão é compartilhar essa graça com o mundo, garantindo que ninguém fique sem acesso a essa correspondência celestial. Versículos 3 e 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo fala sobre um mistério que Deus revelou a ele. Mas não é qualquer mistério, é o tipo de segredo que todo mundo gostaria de saber. Algo que esteve oculto por séculos e que, agora, Deus decidiu tornar conhecido. E sabe o que é incrível? Deus escolheu Paulo para receber essa revelação e compartilhar com todos nós. Imagine receber uma informação tão grandiosa, tão transformadora, que mudaria a vida de milhões de pessoas. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Deus lhe mostrou um plano maravilhoso que estava escondido dos homens, mas que agora, por meio dele, estava sendo revelado. E o melhor? Nada de ler. Para descobrir qual é esse mistério, basta continuar lendo e estudando essa carta extraordinária. Paulo está prestes a nos levar a uma jornada profunda sobre a graça divina, a inclusão dos gentios e o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Então, prepare-se, porque essa revelação muda tudo. Versículos 5 e 6. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E afinal, qual é esse mistério que Paulo menciona? Nada menos do que uma verdadeira revolução espiritual. Os gentios também fazem parte da promessa em Cristo. Antes, a aliança de Deus parecia algo exclusivo do povo de Israel, mas agora, por meio de Jesus, a porta foi aberta para todos.
Não há mais distinção entre judeus e gentios quando o assunto é a graça de Deus. Isso era algo radical para a época. Imagine um clube super exclusivo, onde apenas um grupo seleto tem acesso aos benefícios. De repente, o dono do clube decide abrir as portas para qualquer pessoa que quiser entrar, sem restrições, sem pré-requisitos complicados, apenas pela fé. Foi exatamente isso que Deus fez em Cristo. Ele não apenas permitiu a entrada dos gentios, mas os tornou co-herdeiros das promessas divinas, membros do mesmo corpo e participantes da mesma graça. Esse mistério, agora revelado, é uma prova do amor incomparável de Deus, que não faz acepção de pessoas. A salvação está disponível para todos, sem distinção. Uma notícia incrível, não é? Versículos 7 e 8. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo afirma que se tornou servo desse Evangelho única e exclusivamente pela graça de Deus. Ele não se coloca como alguém especial, muito pelo contrário. Ele se considera o menor de todos os santos. Sabe aquele amigo que vive se desvalorizando, achando que não tem capacidade ou que não é bom o suficiente? Pois é, Paulo parecia ter esse sentimento sobre si mesmo. Afinal, ele conhecia bem seu passado como perseguidor da igreja e sabia que, por mérito próprio, jamais poderia estar nessa posição. Mas Deus olhou para ele e disse: "É você mesmo que eu escolhi." Deus não o chamou por causa de suas habilidades ou passado impecável, porque, convenhamos, o histórico de Paulo antes da conversão não era dos melhores, mas sim por sua graça e propósito. Isso nos ensina algo poderoso: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se Paulo, que se via como o menor dos menores, foi chamado para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, imagine o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa que se dispõe a servi-lo? A graça de Deus transforma e dá propósito até para aqueles que acham que não têm nada a oferecer. Versículos 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora vem a missão que Deus confiou a Paulo: tornar esse mistério conhecido não apenas para as pessoas na terra, mas até mesmo para os anjos. Isso mesmo! O plano divino da redenção não era algo totalmente compreendido nem pelos seres celestiais. Imagine uma grande peça de teatro sendo encenada, e os anjos como espectadores na plateia, inclinados para a frente, atentos a cada detalhe, tentando entender como Deus estava conduzindo a história da humanidade. Eles viram a criação, presenciaram a queda, acompanharam os profetas, mas agora estavam diante de algo totalmente novo. Deus estava unindo judeus e gentios em um só povo por meio de Cristo. Isso mostra que Deus faz tudo com um propósito. Nada acontece por acaso. Ele revelou esse mistério a Paulo para que fosse proclamado não apenas entre os homens, mas para que até mesmo os anjos testemunhassem a sabedoria infinita de Deus sendo manifestada através da Igreja. Que privilégio fazermos parte dessa história! Deus não apenas nos salvou, mas nos incluiu em seu grandioso plano, tornando-nos testemunhas vivas de sua graça e sabedoria. Versículos 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Graças a Cristo, agora temos acesso direto a Deus. Nada de filas intermináveis, senha de atendimento ou burocracia celestial. Não precisamos passar por intermediários, preencher formulários espirituais ou aguardar uma audiência especial. Por meio de Jesus, podemos nos achegar ao Pai com ousadia e confiança. Antes, esse acesso era restrito. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano, com muito temor e preparação. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida. Agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode se aproximar dele em oração, sabendo que será ouvida.
Isso significa que você pode falar com Deus a qualquer momento, seja no silêncio do seu quarto, no caminho para o trabalho ou até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ele está disponível, pronto para ouvir e agir em seu favor. Que privilégio imenso é esse acesso livre à presença do Criador do Universo. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Paulo encoraja os cristãos a não desanimarem por causa das suas tribulações. Ele estava preso, enfrentando dificuldades por pregar o Evangelho, mas em vez de reclamar, ele via tudo isso como parte do plano de Deus. E mais, ele deixa claro que essas lutas não são motivo de tristeza, mas sim de glória. Afinal, a glória de Deus sempre vem depois das batalhas. É como um atleta que treina duro, enfrenta dores, cansaço e desafios, mas persiste porque sabe que, no final, a medalha vale cada esforço. Assim também acontece na vida cristã. As dificuldades que enfrentamos hoje não são o fim da história, mas parte do processo que Deus usa para nos fortalecer e revelar sua glória em nós. Paulo entendia isso tão bem que via suas tribulações como um benefício para a igreja. Ele sabia que seu sofrimento servia para o crescimento do Evangelho e fortalecimento dos irmãos na fé. Então, se ele podia enfrentar prisões e perseguições com coragem, os cristãos também podiam se manter firmes, sabendo que cada luta vale a pena quando se está no centro da vontade de Deus. Por isso, em vez de desânimo, essa mensagem é um convite à perseverança. As provações podem parecer pesadas agora, mas a recompensa será muito maior. Versículos 14 e 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui, Paulo nos dá uma cena poderosa. Ele se ajoelha diante do Pai, aquele de quem toda a família recebe o nome. Esse gesto não é apenas simbólico. Ajoelhar-se representa reverência, humildade e total dependência de Deus. Ele reconhece que tudo vem dele e que toda a família espiritual, tanto no céu quanto na terra, pertence a ele. Se fossemos traduzir essa ideia para os dias de hoje, poderíamos dizer que, se Deus fosse dono de uma grande empresa, o nome dela seria algo como Família de Deus S.A., e todos aqueles que creem já estariam registrados como membros desse empreendimento celestial. Não há processo seletivo complicado, nem exigência de currículo espiritual impecável. A única coisa necessária para fazer parte dessa família é crer em Cristo e aceitar a filiação divina. Isso nos lembra que, ao pertencermos a Deus, não somos apenas indivíduos isolados, mas membros de um grande corpo, conectados por um mesmo Pai. Nossa identidade está em Ele, e nossa herança está garantida. Não importa de onde viemos, qual é a nossa história ou quais foram nossos erros, ao fazermos parte da família de Deus, temos um nome novo, um propósito eterno e um amor inabalável nos unindo. Versículos 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Ele nos chama para sermos fortalecidos no íntimo e para que Cristo habite em nossos corações. Mas preste atenção, Deus não quer ser apenas uma visita ocasional no seu coração, alguém que vem e vai. Ele deseja ser o morador fixo, o Senhor permanente da sua vida, transformando cada canto do seu ser com sua presença e amor. Versículos 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui entra a geometria divina. Paulo nos desafia a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Mas como medir o imensurável? A largura desse amor alcança todos os povos e nações. Seu comprimento atravessa gerações, do passado à eternidade. Sua altura nos eleva acima das circunstâncias e nos conecta ao trono de Deus. E sua profundidade nos resgata do mais profundo abismo do pecado. Esse amor não pode ser contido, calculado ou limitado. Ele nos envolve por todos os lados, é infinito, inesgotável e jamais falha. Versículos 20 e 21.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E Paulo encerra com chave de ouro, nos revelando uma verdade poderosa: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou até mesmo imaginamos. Seu poder não tem limites, sua generosidade ultrapassa nossa compreensão, e seus planos vão muito além do que nossos olhos conseguem enxergar. Então, nunca subestime o agir divino. Aquilo que parece impossível para você é apenas o começo do que Deus pode realizar. Ele não apenas atende orações, ele surpreende, transforma e faz o inimaginável acontecer. Que capítulo maravilhoso, não é mesmo? Espero que esse estudo tenha abençoado sua vida e arrancado um sorriso do seu rosto. Deus tem um plano incrível para cada um de nós, e o convite está aberto para fazermos parte dessa história. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso hoje. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se está no Facebook, curta a página para acompanhar tudo por aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar em Efésios capítulo 4, então já se prepare para mais aprendizados. Que Deus te abençoe e nos vemos lá!